7 de setembro, dia da independência do Brasil. Uma data para reverenciar os símbolos da nação brasileira, a bandeira, o hino nacional, o brasão. Após 185 anos, representantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ainda se reúnem num sentimento de respeito e admiração à história do Brasil. Mas que sentimento é esse que consegue reunir tantas pessoas? Patriotismo? Nacionalismo? Para falar sobre isso e sobre a importância dos símbolos históricos, a gente conversa agora com o professor Ricardo Carvalho. Bom dia. Bom dia, Johnny. Então, há uma diferença, né, entre patriotismo e nacionalismo, né? Sim, existe sim. Né? Patriotismo é o amor à pátria, os símbolos nacionais, as referências nacionais, embora seja um conceito em movimento, em evolução. Enquanto que nacionalismo é uma ideologia. Na verdade, está muito mais vinculado à ideologia. Seria, digamos, a exacerbação desse sentimento patriótico. Eu, particularmente, acho que o patriotismo ele pode ser saudável. Ao longo da história, o nacionalismo está muito vinculado à violência, à guerra, a atitudes mais radicais na história. E aqui no Brasil, você acha que o que mais prevalece, o patriotismo, o nacionalismo ou nenhum dos dois? A história do Brasil é complicada nesse aspecto, né? A primeira grande manifestação de patriotismo com um certo sentimento nacionalista aconteceu durante a Guerra do Paraguai. Né? Nem na época lá, talvez aqui na Bahia, um pouco mais centrado no 2 de julho, né? Em 1823, mas durante a Guerra do Paraguai. Mas ao longo da nossa história, embora em alguns momentos, como por exemplo a ditadura de Getúlio ou durante a ditadura militar, né, pós 64, tenha se tentado construir um sentimento nacionalista, o que a gente teve muito mais foi um patriotismo, né, mas construído a partir de interesses políticos. Eu acho que no Brasil o sentimento é difuso. A gente tem um certo nacionalismo mais ligado ao esporte, né, aquela coisa da busca da vitória do Brasil, principalmente ao futebol. Mas, assim, um sentimento difuso. Eu acho que nenhum dos dois casos é muito explícito aqui no nosso país, né? E isso, de alguma maneira, se reflete, por exemplo, num dia como hoje, 7 de setembro. Existem as pessoas que vão lá ao desfile, uma grande multidão das pessoas, se vestem de verde e amarelo, mas a gente percebe que não é exatamente toda a sociedade que se comove, que se prepara para comemorar o 7 de setembro. É verdade. Nós temos uma história recente, né, ligada a um regime fechado, autoritário, que foi o regime militar. Durante a ditadura militar, o que houve foi uma indução da nação a um patriotismo forçado, na verdade, para construir uma ideologia que tentava obscurecer o que era o verdadeiro regime autoritário de exceção que o Brasil vivia. É normal que, nesse momento, a gente viva um certo refluxo desse processo. Nós acabamos, quer dizer, em história, né, 20 anos é pouca coisa, né? Então, nós acabamos de sair de um regime em que a ideia do nacionalismo era impositiva. Eu, por exemplo, tinha que chegar na escola, na época que eu estudei, meu querido Alípio Franco, ali na Baixa do Bonfim, eu tinha que chegar 15 para as 7 da manhã e cantar o hino todos os dias e jurar bandeira. E isso, claro, que cria numa geração uma certa sensação de obrigação. Eu fiquei feliz vendo ali a alegria, né, do rapaz que falava sobre estou sem dormir. Isso é bacana, isso é um resgate. A gente, quem sabe, pode estar construindo um patriotismo que seja positivo, mais vinculado a um sentimento verdadeiro de amor à pátria, de resgate disso, que a gente precisa. Porque o patriotismo de verdade, Johnny, é aquele que o indivíduo, ele pensa que ele pode contribuir para a pátria de alguma forma. Isso é o verdadeiro patriotismo. Agora, eu não sei como ocorre nos outros países, mas o nosso desfile de 7 de setembro, ele tem uma presença militar muito forte. E isso atrai muitas pessoas, não atrai? É diferente do que ocorre em outros lugares do mundo? Para nós que tivemos uma história de combate a esse regime que eu acabei de falar, é complicado, né? Assim, eu, por exemplo, não vejo lá com muita simpatia o excesso de militarismo dentro do desfile. Mas a gente vê mudar, você vê ali grupos de jovens tocando tambor. Mesmo que a gente era obrigado, eu, por exemplo, ganhava 15 presenças em educação física se fosse desfilar no 7 de setembro. Eu acredito que a maioria desses jovens eles estão indo por motivação própria, né? Por essa coisa festiva que é a Bahia. Nos outros países é bem diferente, cada país do mundo tem muito diferente. O 4 de julho, por exemplo, nos Estados Unidos é uma festa que lembra quase o São João aqui no Brasil, né? Já o 14 de julho na França tem um aspecto bem diferente, é uma festa cívica verdadeira, né? O povo se reúne, desfila na Champs-Élysées, é um sentimento mais forte. No Brasil é realmente difuso, é um sentimento diferenciado. E tem uma contribuição aí desse período que a gente passou de ditadura militar, é ainda uma presença muito forte da ideologia militar que a gente passou? Eu acho que sim. A gente, em história, demora, né, para se purgar
né, para que se elimine determinados atavismos, né, determinadas coisas que prendem a gente ao passado. Eu acho que sim. Eu sempre defendo, digo aos meus alunos, que a gente precisava, no 7 de setembro, ter uma festa mais com a cara do Brasil, né? Seleção brasileira jogando, os estádios de futebol abertos, né? Festas, né, populares nas ruas, praças cheias de gente. Porque isso é a cara do Brasil, e isso faria o brasileiro se sentir efetivamente brasileiro. Então, o desfile militar é interessante, os militares fazem parte do Brasil, as Forças Armadas são a parcela do país, mas não são a única parcela do Brasil. Era interessante, quem sabe, ver, né, os militares passando, e quem sabe depois o Olodum, depois o Ileaie, e grupos estudantis, e ONGs, e etc. E seria, eu acho, mais rico e mais plural. Verdade. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no CVS Cidadania.